Olá, gente. Então, eu sou Girlene Kiev, sou professora de História, de Sociologia na Baixada Fluminense. Também sou diretora de um bloco de carnaval e coordeno, junto com o pessoal do bloco, uma roda de samba aqui na região portuária, né? Que é a região da Pequena África, aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre fui uma amante de samba, sempre gostei muito de samba desde muito nova. Eu não sou carioca, eu sou paraibana. Eu vim pra cá com 14 anos, 13, 14. E desde sempre minha mãe me levava para as rodas de samba aqui no Rio. Minha mãe já morava aqui há muito tempo. E é a partir dessa entrada da minha mãe nas rodas de samba que eu comecei a amar o samba. Então eu morei de 13 anos em diante, eu morei 30 anos no Estácio. O Estácio borbulha samba, o Estácio, né? É onde viveu Pixinguinha, é onde viveu Ismael Silva. E aí o Estácio fazia parte da região da Pequena África antes da abertura da Presidente Vargas. Então a Pequena África, ela era Praça Mauá, hoje a gente chama Praça Mauá, né? Mas ali a região da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e Estácio e Praça 11. Então, a região da Pequena África, pelo afluxo muito grande de africanos que vêm para cá, né? E aí aqui perto também a gente tem o porto que mais entrou pessoas escravizadas no período da escravização. Então, é uma região que borbulha cultura afro-brasileira. Ela é efervescente, né? E é a partir daí que eu comecei a frequentar a Lapa muito cedo, né? Aquelas rodas da Lapa, aquela coisa toda. E em 2010, eu já frequentava aqui a Pequena África, eu frequentava muito o Morro da Conceição. E em 2010, eu conheço o Cordão do Prata Preta, que é esse bloco, que não é um bloco imenso, mas é um bloco que vai fazer ressurgir o carnaval aqui na região portuária. E aí o Prata vai surgir ali. Ali a gente tem umas imagens do primeiro Prata, né? Ele vai surgir em novembro. Primeiro vai ser no carnaval, eles voltam decepcionados do Boitatá, que não acharam, aí resolve falar assim, a gente tem que fazer um bloco aqui para a região portuária, para a gente brincar na região portuária, não mais precisa sair. E aí, sentado lá, tomando uma cerveja, em pleno carnaval de 2014, eles resolvem homenagear o grande herói da Revolta da Vacina, que é o Prata Preto, o Horácio José da Silva. E aí é um bloco que hoje a gente carrega em torno de 10 mil pessoas, mais ou menos, pela região portuária. Para quem conhece, a região portuária é uma região com ruas muito estreitas, é uma região cheia de morros altos e baixos. Então, o bloco sobe e desce ladeira e vai embora. 2020, nós tivemos o nosso carnaval, 2021 não, por conta da pandemia. E 2026, que foi esse ano, foi o primeiro ano que a gente faz um carnaval parado. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro. Gente, botar um carnaval na rua é no mínimo 40, 50 mil reais. Você não gasta menos que isso. O nosso do ano passado, a gente gastou 42 mil reais. A gente só tinha 30 mil em caixa, a gente ficou pagando o ano inteiro o restante do carnaval. E esse ano a gente fez um orçamento de um carnaval em torno de 50, 55 mil reais. A gente não tinha edital, a gente não tinha grana e a gente resolveu fazer ele parado, porque quando você bota para andar, o preço aumenta bastante, tá? Então, fazer cultura no Brasil é isso, é você varrer, você tirar dinheiro do seu bolso, você ir no chão. Então, a cultura que eu faço é a cultura popular, é a cultura do povo, é a cultura gratuita. E aí, falando um pouquinho do Prata Preta, assim, nós somos um bloco inclusivo, né? Então, nós somos um bloco que pleiteia e que banca a diversidade. Então, qualquer pessoa vai ser bem recebida, vai ser acolhida, vai ser cuidada. O Prata é para isso, mas a gente tem muito cuidado com relação a quem está chegando, e como a gente recebe as pessoas. Então, é chegar, é vir. É um bloco que a gente luta contra a homofobia, luta contra o machismo, a gente luta contra o racismo. Então, é um bloco que busca abraçar todas as tribos, como a gente costuma falar, né? Então, chega, é bem-vindo.
É fácil? Não. Principalmente eu, enquanto mulher sozinha. O mundo do samba é um mundo muito machista, tá? O mundo do carnaval é muito machista. Então, eu sou uma pessoa muito estressada, para quem me conhece sabe que eu sou muito tranquila, mas eu vou com o pé na porta mesmo, porque muitas vezes, se você não for com o pé na porta no carnaval, no samba, você não é ouvida, você é invisibilizada, você é apagada enquanto mulher. Então, esse é um cuidado que os meus companheiros têm muito comigo, né? Os meus companheiros do samba, mas que eu tenho 2 vezes mais. Isso aqui são os foliões, né? Que frequentam bloco. Isso aqui é o Prata Preta, ó, que é o nome do bloco, né? Que é uma homenagem ao herói da resistência na revolta da vacina de 1904. E aí, Tarcísio Marx, porque nós somos um bloco de esquerda, tá? Somos um bloco realmente politizado. Eu dou aula no General Ladário, né, que é um colégio da rede estadual do Rio de Janeiro. É uma escola da Baixada Fluminense. E aí a gente sabe que a educação pública está extremamente precarizada. E se a educação pública está precarizada, a educação pública na Baixada Fluminense, ela consegue ser mais complicada ainda. Então, assim, eu falo sempre para os meus alunos, para as minhas alunas, o quanto é complicado para a gente enquanto professor e para vocês enquanto alunos acessarem determinados espaços, né? Principalmente para vocês, essa juventude que está chegando agora. Então, só para dar um exemplo da precarização da educação. Então, na nossa escola, lá em Belfor Roxo, a gente hoje está tendo redução de carga horária pelo simples fato de ter aluno desmaiando, professor passando mal, porque a gente não tem ventilador em todas as salas, a gente não tem ar-condicionado em sala nenhuma. Então, isso é só um exemplo, né, da precarização da educação. E aí você vai ter dentro da escola a quantidade absurda de professores faltando, né, falta de professor nas turmas. O aluno ele fica muito preso ao cuspe-giz, né, que a gente fala a sala de aula, a gente não consegue ter uma aula mais lúdica, a gente não consegue trazer os alunos para conhecer os pontos históricos do Rio de Janeiro, nem na Baixada, gente. Você tem um monte de ponto histórico ali em Caxias e fazendas históricas, você tem pontos históricos, até mesmo em Belfor Roxo. Você não consegue tirar esse aluno dentro de sala de aula, então as aulas acabam sendo mais precarizadas, né? Quando você começa a entender, eu já trabalhei na rede privada, eu consigo dimensionar bem as diferenças. Mas assim, eu adoro, amo dar aula, amo trabalhar no Ladário. Eu moro aqui no Rio, moro aqui no centro do Rio. E assim, já estou lá há quase 15 anos, mas já estou pensando em vir para o Rio. Já estou avaliando em pedir a transferência para cá. Mas eu gosto demais da escola e adoro os alunos, então é o que tem me prendido muito lá, né?